Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Olá, aqui é da Literatura e Outras Viagens e eu sou a Kátia Nascimento e hoje eu tenho uma convidada muito especial. É muito especial porque ela é portuguesa, é a primeira portuguesa que eu vou conversar, na verdade. É o segundo escritor português que eu entrevisto também. A gente está nessa temporada de escritores portugueses e eu estou muito feliz por isso, porque para mim é uma coisa totalmente inusitada, aconteceu de repente, eu tive essa ideia conversando com alguns amigos. Então, eu estou aqui com a minha xará. Primeiro, é especial porque ela é portuguesa e segundo porque ela é minha xará. Ela acabou de me dizer que não é xará a palavra. Como que é, Kátia? Homónima. Homónima. Homônima. Homônima. Então, a minha xará, Kátia Cardoso. Para conversar com a gente, com essas duas Kátias aqui, né? O escritor, o poeta Pedro Albuquerque. Então, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Kátia. Eu digo boa tarde, Olá, mas pode ser boa noite, pode ser bom dia para quem ouvir, né? Tudo bem, Kátia? tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Ah, que bom. Pedro está aqui de novo, né, Pedro? E pá, e é sempre com senhoras, e com meninas, Com e com meninas. escritoras. Sim, sim. Ah, qualquer dia vai ter um senhor também para tu conversar. Será? Claro, claro que sim. Então, a Kátia é uma escritora que ela é bem novinha, mas como escritora ela não é tão novinha assim, não é, Kátia? Eu tive lendo aqui a teu respeito, tu com 17 anos já escrevia, é isso? Na verdade, eu já escrevia com 12. Publiquei o primeiro livro com 17, uma coletânea poética com algumas coisas que tinha escrito entre os 12 e os 17. Mas sim, eu diria que comecei a escrever ali por volta dos 12 anos. E o que que tu gostavas de escrever com 12 anos? Poesia, não sei bem se pode chamar poesia aquilo que escrevia, não é? Claro que é, Mas claro que é. gostava já de brincar com as palavras, de trabalhar a rima, a estrutura poética. Mais tarde acabei por destrabalhar algumas das coisas que havia trabalhado, não é? Nós às vezes precisamos de aprender as regras para depois sabermos quebrar as regras. Isso, exato. E no meu percurso, o meu percurso na escrita tem sido muito assim. Primeiro aprendemos as regras e depois já sabemos como quebrar as regras, não é? Muito bom, muito bom. Se calhar a primeira pergunta será o que é que ela gostava de ler aos 12 anos? Com essa idade eu não era muito seletiva, digamos assim. Portanto, tudo o que me oferecessem em termos de livros eu acabava por ler. E isso também fazia com que fosse lendo coisas diferentes. Curiosamente, aos 12 anos, se calhar o género literário que eu lia menos era mesmo a poesia, porque também me ofereciam menos livros de poesia, era mais aquela série Uma Aventura, O Diário de Anne Frank, Rosa, Minha Irmã Rosa, portanto, ali aquela literatura já mais juvenil, poesia, lia menos, curiosamente. Interessante. Se voltar para a poesia, né? Se não tem essa influência, né? Eu tive mais influência de poesia na minha vida, porque meu pai escrevia poesia, sabe? Meu pai, minha mãe escrevia poesia também. Então, é interessante quando a gente, desde pequeno, assim, está acostumado, né? A ler, né? Às vezes não é nem ler, né? É o contato com a poesia, alguém falando para ti, alguém declamando para ti, né? Exato. Isso Sim, acaba influenciando a gente, né? E aos 17 anos, tu publicaste Poesia publiquei essa Silenciosa. coletânea poética, exato, essa coletânea poética chamada Poesia Silenciosa, que na altura eu tinha um blog, aliás, desde os 12 anos que eu também comecei a criar blogs para publicar alguns textos, algumas reflexões. E nessa altura, aos 17 anos, eu tinha um blog que se chamava Gritos Silenciosos, e era onde eu partilhava uma série de inquietações e reflexões próprias da idade, e portanto, quando surgiu a possibilidade de publicar, eu também acabei por adaptar o nome do blog para o nome do livro.
Mas Gritos Silenciosos é muito bom, hein? Tu ainda tens esse Sim. blog? Não. Não, não, não. Depois eu tirei, tirei do É, ar, acho que fiz bem. fiz bem. Conta pra gente, então, da sequência dessa jornada aí de poeta. Tu escreves outro gênero ou só poesia? Sim, eu escrevo noutros géneros. Aliás, depois de ter publicado este livro aos 17 anos, esta coletânea poética, eu que já andava a trabalhar numa obra em prosa, publiquei logo a seguir, aos 18 anos, um livro em prosa chamado Linhas Delicadas, uma narrativa, e portanto a escrita em prosa também já era algo que eu vinha trabalhando ali desde os 14. Já tinha criado algumas histórias, algumas coisas e já tinha bem definido que gostaria de um dia mais tarde publicar um livro, escrever para publicar. Entretanto, eu fiz o meu percurso académico, que ainda estou a percorrer, porque estou a fazer doutoramento, mas fiz a licenciatura, fiz o mestrado e durante esse tempo, inevitavelmente, nós acabamos por nos dedicar a outro tipo de escrita, que é a escrita científica. E, portanto, há menos tempo para a escrita de ficção. Eu, à parte disso, também trabalhei durante alguns anos como jornalista, que é ainda outro estilo diferente de escrita, Sim, e, portanto, eu diria que já passei por uma grande parte dos é géneros, verdade. e que me fui conseguindo adaptar na medida em que ter presente as diferenças entre eles também me ajuda depois a focar num género em concreto. Mas tenho essa obra em prosa publicada, que é a única até ao momento, porque de facto agora tenho-me dedicado mais à poesia, também porque me exige outra disponibilidade que eu consigo conciliar com aquilo que vou fazendo à margem do percurso literário. Eu estou curioso em saber mais dos próximos livros. A seguir desses dois primeiros, o que é que aconteceu? A seguir a estes dois primeiros surgiu este terceiro, Antes que o Amanhã se Vista de Fogo, que a Cátia já conhece e o Pedro também já conhece. Este livro que foi publicado em 2021 e foi depois apresentado um bocadinho mais tarde, tendo em conta a altura, não é? E é um livro que também é uma coletânea poética, mas está dividido aqui em três partes. Uma primeira parte que remete mais para emoções, uma segunda parte que remete mais para questões sociais, e depois uma terceira parte que remete mais para aquela que é a minha própria geografia, a minha própria naturalidade, para o meio rural, para o campo e para tudo isso. E essa parte, problemas sociais aqui, tem a ver com o teu estudo de doutoramento ou não? Foi Hum, despertado, quem sabe, por causa disso? Não, não, até porque quando o livro foi publicado eu ainda não estava em doutoramento, não é? Em 2021. Hum, Mas poderá haver aqui uma ligação pelo facto de eu, como disse, ter trabalhado alguns anos como jornalista e durante esse período também ter estabelecido vários olhares sociológicos, muitas das vezes, não é? Porque uhum. andamos pelas ruas, falamos com pessoas muito diferentes entre si, com diferentes instituições, e claro que tudo isso contribui para aquilo que é a nossa percepção da sociedade ou para as diferentes percepções que podemos retirar da sociedade. Em todo o caso, eu acho que é preciso fazer sempre uma distinção entre aquilo que é a realidade, e aquilo que nós podemos escrever, por exemplo, num texto de opinião, e aquilo que é depois a poesia. Portanto, a poesia é muitas das vezes, se não sempre, ficcionada. Pode surgir mediante inspirações que venham da realidade, mas depois o produto final ele é sempre muito ficcionado, e aquilo que eu escrevo num poema não reflete aquilo que eu realmente penso sobre os assuntos, até porque o objetivo do poema não é necessariamente esse. A poesia tem outros objetivos que podem ser estéticos, reflexivos também, mas depois, como nós temos os recursos estilísticos, quer dizer, há tanto nas entrelinhas dos versos, não é? Que nós não podemos avaliar o poema exclusivamente pelo que está lá escrito. Mas a minha chegada à sociologia também foi muito, muito natural. Portanto, eu acredito que ao longo desses anos em que trabalhei como jornalista, em que fui até na minha poesia refletindo sobre algumas questões sociais,
tudo isso fez com que eu concluísse, quando eu pretendia estudar uma determinada área, que era a cultura, que o melhor caminho para fazer esse estudo seria através da sociologia. Em relação à sociologia, posso só dizer aqui uma coisa? Isto eu tinha escrito quando li o livro, portanto, para mim parece um bom resumo, um resumo bem curto e bem revelador do que nós estamos a ler. E eu escrevi qualquer coisa do género. É um livro revelador de uma boa parte da natureza íntima da mulher, das suas necessidades, frustrações, receios, angústias e esperanças. E, por conseguinte, é uma leitura importante para se fazer até o contraponto entre as naturezas poéticas feministas da Maria Teresa Horta e da atualidade, neste caso a Filipa Leal. E, portanto, a Cátia vem fazer esta reunião do feminismo e da sociologia e da poesia e se calhar era importante falarmos destas influências e desta escola do feminismo e da intervenção social. Uhum. Essa é uma análise muito interessante. A Maria Teresa Horta não havendo aqui nenhuma referência explícita neste livro, creio eu, é de facto a minha poeta portuguesa preferida, e o Pedro já sabia disso quando foi ler o livro, portanto também não era preciso estar aqui explícito. Eu não considero que a minha poesia seja feminista. Aliás, há aqui alguns poemas que podem ser considerados feministas, se quisermos, mas eu não considero que a minha poesia o seja. Até porque, se formos ler depois o meu próximo livro, que também vamos falar, penso que daqui a pouco, não há lá este tipo de referências. Aquilo que acontece é que, obviamente, nós, no que quer que fazemos, não podemos desvincular-nos da nossa condição de mulher. E nesse caso, eu, quando escrevo poesia, não posso desvincular-me daquilo que é a minha condição de mulher. E ao refletir sobre um conjunto de temáticas, é natural que eu reflita também sobre aquilo que é a condição da mulher na sociedade. Mas eu não considero de facto que tenha uma poesia ativista, por assim dizer. Há várias poetas portuguesas que o fazem atualmente, e eu gosto muito do trabalho que algumas fazem, como por exemplo a Francisca Camelo, mas eu não me considero uma delas, não me coloco nessa linha, porque de facto aquilo que acontece com esses poemas que podem parecer feministas ou que podem mesmo sê-lo e tendo ido beber muitas das referências que eu própria tenho, eles são fruto daquilo que é a minha naturalidade na minha condição de mulher, entendo eu. Nunca os escrevo com uma vontade de intervenção do ponto de vista feminino. A intervenção que eu possa fazer, o objetivo será sempre que seja uma intervenção através da poesia e através da arte, tendo sempre por certo que a poesia e a arte é capaz de intervir em todas as questões sociais. É preciso queimar poemas. É preciso queimar poemas para escrever novos poemas. É preciso esquecer poemas para memorizar poemas. É preciso adulterar a poesia. É preciso destruir tudo, começar tudo de novo, para aprender tudo sem saber de nada. É preciso queimar poemas, agora, mais do que nunca, para escrever poemas, para aprender a escrever poemas, para guardar os poemas escritos, antes que se queimem todos os poemas e de tanta ânsia apenas restem cinzas. Eu vejo aqui uma feminista também. Esse é o primeiro e, na verdade, é uma espécie de prefácio do resto do livro, porque não está incluído em nenhuma das três partes que eu referi. E, na realidade, também é uma espécie de complemento ao próprio título do livro, que eu, se calhar, passava também aqui a explicar. Porque desde que eu publiquei o primeiro livro aos 17 anos, até este momento em que publico o segundo livro de poesia, o meu terceiro livro no total, segundo de poesia, passaram alguns anos, alguns aninhos, e durante esse período eu própria também refleti muito sobre aquilo que era a poesia e sobre aquilo
que eu queria que fosse a minha poesia. Depois de ter publicado o primeiro livro aos 17 anos, obviamente que eu não tinha ferramentas suficientes, em muitos casos, para lidar com o feedback que depois recebia, ainda por cima, muitas das vezes, de pessoas que só liam o livro porque me conheciam e que também não dominavam a linguagem poética, e aos 17 anos nós não temos essas ferramentas. E eu também entrei ali num período, como eu chamo na brincadeira, de depressão pós-publicação, que era nunca mais quero publicar poesia, meu Deus, as pessoas não percebem, já estão a fazer ligações entre o que eu escrevi e aquilo que é a minha vida pessoal, e isto é quase que violar a minha intimidade. Não tinha as ferramentas também para lidar com isso, o que é natural. Durante todos esses anos, então, eu comecei a trabalhar a poesia. Claro que muitos poemas foram destruídos porque eram apenas exercícios de transição, muitas das vezes, não é? E a forma de destruir esses poemas era sempre queimá-los. Eu nunca rasgava e colocava no lixo, nunca deixava também armazenado em cadernos. Quando eu escrevia alguns poemas e percebia que eles não tinham qualidade suficiente para ser publicados, ou que por outra razão eu própria não queria que eles fossem publicados, eu queimava-os. E em 2020, 2021, eu cheguei de facto ali a uma altura em que eu tinha um volume já grande de poemas escritos em cadernos, porque eu escrevo poesia normalmente à mão. Tinha um volume relativamente grande de poemas. Alguns eu decidi de imediato queimar, mas outros eu olhei para eles e pensei: o que é que eu faço com isto? Ou publico, mas tem que ser já, porque eu também tenho aqui uma cota parte de impulsividade, ou então vou queimá-los. E então, no meio desta indecisão de ou publico ou queimo, acabo por decidir publicar, efetivamente, mas depois surge aqui este título: Antes que o amanhã se vista de fogo, antes que eu decida queimar todos estes poemas e em cinzas encarnem as palavras, portanto, e que eles virem apenas cinzas. E é também daí que surge depois aquele poema prefácio que eu tenho no início do livro. E aí também tem um adendo ali, e às vezes é preciso publicar poemas. Exato. Muito bom. Kátia, a gente tem conversado bastante sobre a dificuldade que existe da gente integrar os escritores novos com os escritores mais antigos. O que tu achas disso? Tu sentes essa dificuldade? Tu sentes dificuldade em mostrar o teu trabalho para os mais velhos, que já são consagrados, né, pelo seu trabalho? Tu achas que há essa dificuldade ou não? Eu não sei se tenho experiência suficiente para responder com alguma legitimidade a essa questão, porque eu não tenho grandes objetivos literários. Tenho que ter esta sinceridade também. Eu escrevo e publico, no fundo, quase como que por dever moral. Ou melhor, escrever eu escrevo porque as palavras vêm ter comigo e, portanto, eu sinto essa necessidade de escrever. E uma vez que escrevo, depois também sinto o dever moral de publicar e não ficar com aquele egocentrismo de guardar tudo para mim. Não que tenha extraordinários poemas, portanto, sempre com a devida humildade, mas é muito por dever moral. Não tenho grandes objetivos, e como eu não tenho grandes objetivos literários, eu também não procuro muito essa aprovação por parte de autores mais velhos. Mas a verdade é que há coisas que surgem inevitavelmente quando publicamos um livro, seja convites, seja apresentações, seja oportunidades para estarmos em determinados momentos, e nesses momentos nós acabamos inevitavelmente por conhecer outras pessoas. Portanto, reconhecendo que eu não tenho muita legitimidade, se calhar, para responder a essa questão, porque eu não sou uma autora que procura muito as oportunidades, se calhar até um erro meu, se calhar deveria procurá-las mais, mas quando elas surgem, mesmo que eu não as procure, eu sinto que há, por parte de alguns autores mais velhos, uma certa curiosidade em saberem o que é que estão a escrever autores mais novos. Eu tenho-me deparado com isso, tenho inclusivamente trocado alguns livros com autores mais velhos, em que eles me oferecem os deles e eu ofereço-lhes o meu. Não são muitos, é verdade, não são muitos. E a maior parte dos autores mais velhos com que me vou cruzando, de facto, não demoram
demonstra esse interesse. Mas eu também não sei se não demonstra esse interesse porque o momento pode não ser o adequado ou porque, enfim, já fizeram o percurso deles e não têm efetivamente esse interesse. O que tu achas disso, Pedro? A pergunta é complexa a vários níveis. Portanto, nós temos que entender o que é um escritor, se o escritor é aquele que vive da literatura, se é aquele que apenas publica, se é aquele que quer publicar, se é aquele que deixou de publicar, e depois, a partir de cada um, abrir a pergunta. E, portanto, quando nós temos escritores publicados em grandes editoras, a recepção deles, normalmente, não é melhor, até porque não têm tanto tempo. E não têm tanta disponibilidade para estar a ler outras coisas que lhes importem menos, não é? Que lhes digam menos e, portanto, recebem muitos livros todos os dias e não têm essa disponibilidade, não é? Agora, quando estamos a falar de escritores que não têm um impacto social abrangente, portanto, não são conhecidos num país inteiro ou internacionalmente, aí talvez a recepção até seja melhor. Têm mais tempo e mais disponibilidade e querem fazer outras pontes. Quando falamos com escritores que ainda não têm um impacto que se diga distrital, portanto, uma coisa ainda muito pequenina, não é? Um nicho, aí parece-me que a abertura é total, até porque é muito necessário fazer amizades, fazer apresentações conjuntas, unir esforços, e, portanto, nesse sentido, depende tudo do grau. Depois, claro, há exceções, e quando nós chegamos ao nível máximo, não é? Ao panorama literário internacional, as feiras de São Paulo, as feiras nos Estados Unidos, alguns que chegam à Rússia, temos alguns portugueses na Rússia, pronto. Quando chegamos a esse nível, como eles têm pouco tempo e pouca disponibilidade, é preciso tentar perceber mais da pessoa. Perceber se a pessoa veio de um meio relativamente pobre, se estudou para chegar ali, se foi uma pessoa que veio de uma família influente, com influência política e, portanto, se teve trabalhado de outra maneira. Temos que estudar a história do escritor, portanto, é muito difícil fazer uma generalização neste caso. Eu diria que os grandes escritores, como os grandes artistas, têm sempre uma grande disponibilidade para ver a obra dos seus pares. Mesmo que não tenham muito tempo, retiram sempre um bocadinho do seu tempo para ver o que os pares estão a fazer. Até porque os grandes artistas estão sempre à frente do seu tempo. E estão sempre à frente do seu tempo, não porque estejam sempre a inventar qualquer coisa nova ou a criar qualquer coisa nova, mas muitas vezes porque estão a descobrir os seus pares, que são mais novos e, portanto, têm uma visão diferente do mundo e vão nessa maré e depois acabam por divulgar porque têm outro público, não é? Mais abrangente. E, portanto, são esses que realmente estão à frente do ciclo e que eu devo dizer que são os artistas essenciais. E os artistas essenciais, hoje em dia, são muito poucos. São muito poucos precisamente por isso que não têm uma abertura para os jovens. No meu caso, conheci poucos, não sei, 20, 30 autores mais velhos, e realmente aqueles que eu posso mencionar como sendo um exemplo, pessoas com uma grande influência na arte internacional e com grande reconhecimento e têm esta abertura e disponibilidade para ouvir os jovens, eu acho que é importante ressalvar os nomes deles, não é? E posso falar do Zé Mário Branco, que nós já falámos aqui neste podcast. Eu falarei também da Maria Rosário Pedreira, que a Cátia conhecemos juntos, conhecemos-la juntos. E poderei falar de outras pessoas. Eu sei que o Walter argumenta esta abertura. Portanto, depois, claro, lá está, também vem de outras coisas, que é do egocentrismo do artista e do medo que ele tem perante o outro. Portanto, quanto mais nós conhecemos, mais temos noção daquilo que não sabemos fazer ou daquilo que não conseguimos alcançar. E nesse sentido, às vezes é mais fácil fecharmos uma bolha e acharmos que estamos a fazer tudo certo e não vale a pena estar a conhecer aqueles artistas novos que podem ser melhores que nós. E quando digo melhores, digo dominar mais a técnica, serem melhores no discurso oral, público, não é? E, portanto, como é uma pergunta muito aberta, é muito difícil fazer a tal generalização. Eu diria que daqueles artistas que são realmente bons, são aqueles que têm a abertura para os jovens, pela simples razão de que, além de lhes darem um espaço e uma opinião, também são eles próprios que vão abarcar a nova vaga inspiradora, criadora, divulgadora da arte. Mas esses são muito poucos. Portanto, eu diria que todos os outros que estão no patamar acima não têm essa disponibilidade. E depois, os outros que estão no patamar médio, amador, profissional, mas relativamente mediano, nacional, ou a um nível nacional, pronto, esses felizmente têm a abertura. Portanto, quando nós estamos a lançar um livro, temos que perceber mais ou menos qual é o nosso público e qual é a disposição que os outros pares têm para nos abrir as portas e para nos ajudarem, porque isto é um esforço coletivo, não é? Se nós não estivéssemos aqui os três, possivelmente ninguém, pelo menos por mim, ninguém estaria a ouvir o podcast, não é? Mas sendo 3 autores, se calhar alguém que venha para me ouvir ouve-os a vocês e vice-versa. E, portanto, ver os vários patamares da literatura, os vários patamares da arte e os vários patamares de influência. E depois, sobretudo, a responsabilidade cívica. Eu, se der uma entrevista, quero poder levar outro autor comigo,
E quando digo autor, pode até nem ser um autor, uma pessoa a criar, pode ser um jornalista, pode ser um divulgador de espetáculos, não é? E acho que é importante irmos abrindo as portas uns para os outros. Agora, nem toda a gente tem esta disponibilidade de fazer isto, até porque isto faz com que olhemos para nós próprios também, e nem sempre é Pode, fácil. pode ser que também essa ideia de que os velhos não querem interagir, não generalizando, óbvio, né? Com os novos, também o contrário pode acontecer também, né? Que os novos também não Sim. queiram, né? Sim, sim, sim. É Sim, Mas é, interessante acredito mas que é pensar. isso também, natural. eu acredito que isso também possa acontecer e que possam existir autores mais novos que achem de facto que os mais velhos não sabem nada, que já estão ultrapassados, que É, aquilo já não se usa. Portanto, acho que pode haver aqui de facto as duas coisas. Mas como o Pedro disse, eu também concordo que os grandes escritores, os grandes artistas, independentemente de serem mais novos ou mais velhos, vão estar sempre receptivos a conhecer outros autores, a trocar experiências, a trocar ideias, porque é isso que também nos forma até como seres sociais e humanos e também culturais e que nos permite crescer, que é conhecer outras pessoas, outras perspectivas, outras formas de trabalhar e com isso acho que toda a gente acaba por ganhar, tendo essa claro. humildade, acreditando que é possível aprender com todas as pessoas. E se mais não for, aprendemos sempre sobre aquilo que não queremos fazer, como Bom, não queremos trabalhar, não é? a gente aprende Mas sempre. deixar só aqui uma nota breve de que os jovens não têm que gostar ou de trabalhar ou de querer saber dos mais velhos. E isto porquê? Porque os jovens são aqueles que estão a criar para a frente, não estão a criar para trás. E, portanto, nesse sentido, estão a romper barreiras. Quando nós falamos de uma revolução, a revolução não é feita com pessoas com 100 anos, é feita com pessoas de 50, ou com 40, ou com 30. Têm outras necessidades, têm outra vida para a frente. E, portanto, os jovens trabalhar com os velhos é mais complicado que os velhos trabalhar com os jovens. E, sobretudo, os velhos têm a necessidade e a obrigação de ensinar os jovens. Porque se não forem os mais velhos a falar do que se passou e do que se fez, os jovens dificilmente têm acesso a a esse contacto de primeira pessoa. O contar da história é aquilo que faz muita gente criar, não é? Muitos escritores querem ser escritores porque ouviram uma história que um dia gostariam de Hum, escrever sobre ela. E, portanto, exato, é a bom, obrigação dos bom. mais velhos abrir a porta aos mais novos. E não o contrário. Claro está, quando os mais novos vão à procura dos mais velhos, que aí se dá um choque de gerações, que é super importante e super dinâmico, mas ressalvar este facto que os jovens são aqueles que crescem para a frente e, portanto, têm que ter o apoio dos mais velhos e não o contrário. Muito bom. Todas as idades, todas as gerações são importantes, né? Para o crescimento de todo mundo. Kátia, me Claro. diz uma coisa. E agora, daqui para frente, o que que tu vais fazer? Quais são os planos Então, literários, em né? termos Literários. literários, claro, sim. Eu estou a preparar a publicação de um livro de poesia que deverá sair agora na primavera e que é um livro de poesia. Portanto, não é uma coletânea poética propriamente, é um livro de poesia diferente daquilo que escrevi até agora na poesia. Há uma espécie de linha condutora através de uma metáfora, e penso que é isso que também acaba por distinguir esse livro dos que estão para trás e que está em processo de edição, e de momento é o que posso O dizer. que, o que que tu dizes que é diferente, a coletânea que tu fizeste e este Uhum. livro? No que ele se difere? Porque as coletâneas poéticas são sempre um conjunto de poemas que foram escritos separadamente. Ah, Naquele entendi. caso, Uhum. naquele caso eu escrevi os poemas considerando, não é que eles não possam ser lidos individualmente, porque podem, mas uma vez lido o livro todo, a percepção será outra. Uhum. Enquanto que nos livros anteriores, como são coletâneas, portanto, conjunto de poemas sem ligação qualquer entre si, naquele caso isso não se verifica. É possível encontrar uma ligação, e, portanto, é nesse sentido que se diferencia. A temática também acaba por ser, aliás, o livro também acaba por ser mais monotemático, se quisermos, Uhum. embora vá ali a diferentes tópicos, a diferentes assuntos, mas há de facto ali uma linha condutora, e foi um exercício muito interessante e também exigente para mim fazê-lo, construí-lo dessa forma. Já estou nesta fase, estou já desligada
do livro, porque já mandei para a editora há alguns meses, já fizemos a revisão e, portanto, eu já estou desligada do livro. Quando ele sair, ele já não me vai pertencer, já não Já não será meu, é, será eu ia dizer, para. já não é mais teu o livro. Já não é mais. Aliás, eu neste momento já sinto que ele já não é mais meu, Ela já está com portanto. aquele sentimento assim, ai, terminou, mandei embora, meu É, filho, mandei até já embora. fica difícil falar, como fui eu que escrevi. Sim, Já legal. parece que não, já não o sinto como meu. É um sentimento bem bom esse, bem gostoso. É meio melancólico, né? Mas é gostoso. Sim, sim, há assim um misto de emoções, não é? Nesta É, fase também, principalmente em que ele já não é nosso porque está com a editora, mas também ainda não é do público sim. porque ainda não está à venda, não é? Então tá, Kátia, foi um prazer te conhecer, viu? Pedro, queres dizer alguma coisa? Bem, agradecer o convite e agradecer por estar aqui com a Kátia, que já tem vários livros publicados. Portanto, eu gostei muito do último livro que ela lançou, estou ansioso para ler o próximo. E, portanto, felicidades, desejar felicidades e sorte neste caminho literário e na vida, para ambas. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, foi um gosto. Muito obrigada. Kátia, me diz onde a gente te encontra e aonde a gente encontra o livro. Bom, este livro neste momento já não está disponível nas plataformas digitais, porque eu também quis encerrar esse capítulo, mas eu ainda tenho alguns exemplares através de um contacto direto comigo, pode ser através do meu Instagram, _Katia_Cardoso, e eu ainda tenho alguns exemplares que posso vender a quem estiver com interesse. E brevemente, espero poder dar novidades sobre o próximo livro, porque de facto, em 2024 quero focar-me nisso e tentar deixar de ser tão pouco ambiciosa no que diz respeito aos objetivos literários, Muito bem, porque muito também bem. tenho tido várias pessoas amigas, o Pedro é uma delas, que me têm incentivado a divulgar mais o trabalho e a Sim. partilhar mais isso com o mundo. E, portanto, se eu publico por dever moral, acho que também tenho o dever moral depois de participar em mais eventos literários e falar mais dos livros. Então, estás convidada para falar sobre o próximo livro nesse podcast, quando quiseres, tá Obrigada. bom? Então, um abraço para vocês, um abraço para quem está ouvindo. Obrigada, Pedro, obrigada, Kátia. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.